Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quantos acreditam que Deus tem o controle de todas as coisas? Os pentecostais já estão aqui? Eu fiquei sabendo que a igreja mineira é a igreja mais pentecostal do Brasil. É verdade, gente? Se é verdade, digam glória a Deus de pentecostal. Tem que levar esse fogo lá para Curitiba. Oh glória. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A minha esposa hoje não pôde nos acompanhar, mas pediu que eu entregasse um beijo para cada irmã que aqui estivesse. Ela está intercedendo por nós, tirou o dia para consagrar hoje, ficou com o nosso filho Arthur Gabriel de 2 anos, e antes de sair ela me mandou mensagem desejando que Deus usasse as nossas vidas aqui nesta noite. As irmãs querem receber? E para os irmãos não ficarem com inveja, ela disse: dê um aperto de mão e a paz do Senhor para eles. Tá bom demais, né? Vocês querem receber? Capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Só os que encontraram digam: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. Eu vou esperar então você encontrar para a gente ir depois de ler, pode ser? Se você não trouxe Bíblia, já se denuncia aí, hein? Chega do lado de alguém, levanta o braço dele. Está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas repartidas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos, absolutamente todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Pode retornar ao teu assento com liberdade para adorar o nome do Senhor. Enquanto a cantora Eliane Fernandes estava ministrando louvor, ela disse que Deus havia proporcionado esta chuva até o começo do culto. Vem um recado agora. Placa HGH 8449, Hotel Golf Hotel, 8º quarto, quarto nono. Tem alguém militar aqui? Entende essa linguagem? É Vila Militar aqui, né? Hotel Golf Hotel, é HGH 8449, está na frente da garagem. E o dono está querendo sair. Corre lá tirar o carro e volta correndo para você não perder a palavra. Vai lá. Enquanto ela estava falando o que Deus havia colocado no coração dela, no momento em que ela estava adorando a Deus, ela disse que Deus havia proporcionado esta chuva para que a gente estivesse aqui, a fim de que Ele falasse uma palavra direcionada à igreja. Quando Deus estava ministrando ao meu espírito uma palavra, entendendo eu que estaríamos em uma cruzada evangelística na praça, na avenida, me perguntei a Deus o porquê Deus estava dando uma palavra como me deu, fundamentada no capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, tendo em vista que o evento seria sim um evento evangelístico. Deus, ao ser questionado por este humilde servo, ministrou ao meu espírito dizendo: a palavra é minha, a igreja é minha e eu estou no controle. O tema da mensagem de Deus para as nossas vidas nesta noite é este: avivamento, um escape para esta geração. Avivamento, um escape para esta geração. Se você pode no 3, repita comigo: avivamento, um escape para esta geração. Vamos lá? 1, 2, 3. Avivamento, um escape para esta geração. Estamos vivendo em um dos momentos mais cruciais da história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil.
Mais de 100 anos já se passaram desde que desembarcou sobre as planícies da Federação Brasileira, na capital chuvosa de Belém, no estado do Pará, um navio chamado Clemente com 2 homens, com míseros $90 no bolso, sem ninguém conhecido nesta nação, sem falar o idioma desta nação, completamente perdidos diante de uma ótica comum. Entretanto, com os seus corações incendiados pela presença de Deus e dominados por um projeto chamado Avivamento. Projeto este que deu início, através da vida destes 2 homens, Daniel Berg e Gunnar Vingre, a fazer a obra missionária em um país que Deus havia os direcionado. Projeto este que foi fundamentado não no coração de um homem, não no coração de um grupo de pessoas, mas foi fundamentado no coração do Deus Todo-Poderoso. Levou estes 2 homens a desembarcar em Belém do Pará, com uma mensagem muito simples, fundamentada em no mínimo 4 sentenças: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Estavam eles sem recursos, porém dominado pelo dono de todas as coisas. Projeto este, avivamento, que impregnou a nação brasileira e que levou estes 2 homens, ao prazo de 33 anos apenas, implantar igrejas em todos os estados da nossa federação. Aos 36 anos de obra missionária, aos 36 anos de fé, a 8ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil contava com aproximadamente 100.000 pessoas batizadas e fervorosas pelo desejo da mensagem da cruz. 100.000 pessoas que elevavam o nosso país, a nação brasileira, ao 3º lugar no número de evangélicos em todo o mundo. 100 anos se passaram desde que estas experiências marcaram a nossa nação. E digo que estamos vivendo em um momento crucial da igreja evangélica brasileira, pois a história nos mostra, a história registra que todos os avivamentos, se não todos, quase todos os avivamentos que a história protagonizou, que países e continentes protagonizaram, duraram no máximo cerca de 100 anos, não passaram disso. Mais do que a história vai dizer, a própria Bíblia Sagrada vai registrar o maior avivamento que a igreja já viu, ou que a igreja já protagonizou. Capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, dá-se início à obra chamada Pentecostes, ou a obra chamada Avivamento. O maior avivamento da história acontece aqui, no capítulo de número 2. Entretanto, este avivamento que se desenvolve dentro do cenáculo, em um prazo de aproximadamente um século, antes de findar o 1º século da igreja primitiva, Jesus vai ser obrigado a olhar para as igrejas e sintetizar a sua mensagem em no mínimo 7 igrejas da Ásia Menor, observando e fazendo uma análise nestas igrejas chamadas igrejas primitivas. Identificava Jesus que aquele avivamento do dia de Pentecostes já não era mais o mesmo avivamento, que aquele fervor espiritual que as igrejas experimentaram nos seus primeiros anos estava se esvaindo pelos vãos dos dedos. Mensagem esta que Jesus vai identificar e vai inspirar a João, preso na ilha de Pátimos, a escrever a revelação do Apocalipse, direcionando a sua primeira preocupação a estas 7 igrejas da Ásia Menor. Entretanto, entendendo que estas igrejas estavam vivendo um esfriamento espiritual, Jesus se obriga a no mínimo 5 das 7 igrejas direcionar uma palavra de repreensão. Que palavra? Das 7 igrejas da Ásia, 5 delas vão ouvir Jesus dizendo: arrependa-te, convém que vocês se arrependam, arrependam-se e voltem-se para mim. Destas igrejas que estavam vivendo
um esfriamento espiritual. Obrigado foi Jesus a trazer um direcionamento, pois em todos os tempos de crise, Deus sempre terá uma palavra de resposta. Em todos os tempos de perplexidade, o Senhor sempre terá um caminho, nem que este caminho seja criado no meio do deserto. Afinal de contas, o nosso Deus é especialista em criar caminhos no deserto. Ele olha para as 5 igrejas, e dentre estas 5 igrejas, ele vai trazer recomendações, orientações, entendendo que as igrejas já não estavam mais com o mesmo fervor, ou com a mesma resistência ao pecado. Muito pelo contrário, estavam liberando algumas coisas que a Deus não eram agradáveis e plausíveis. Deus vai se voltar a estas igrejas, como se volta a Tiatira, dizendo: confesso que vocês devam resistir ao pecado, e todos aqueles que assim o disseminam. Deus vai se voltar através de João para igrejas como a igreja de Laodiceia, que não sabia mais qual era a sua identidade. Ora era frio, ora era quente, ora era fervoroso, ora estava completamente apático à fé. Mensagem que Jesus vai direcionar é esta: eu permito que vocês sejam frios ou sejam quentes, mas mornos para mim não tolero. Eu vomito os mornos. Mensagem que Cristo vai dar às igrejas, como deu à igreja de Éfeso, reconhecendo o trabalho, reconhecendo a perseverança, reconhecendo a labuta, o fervor. Entretanto, Jesus vai dizer: eu oriento-vos que vocês retornem ao primeiro amor. Jesus vai fazer uma análise das 7 igrejas, e destas 5 que ele vai mencionar, destas 5 que ele vai trazer uma palavra de repreensão, ele vai estar identificando um quadro sintomático de frieza espiritual. Recai um temor sobre o meu coração e uma preocupação ao assumir esta tribuna, pois na noite de sexta-feira, à 00:37 da madrugada, estava eu de joelhos dobrados e ouvi o Espírito Santo gritando ao meu espírito esta palavra, dizendo: André, as igrejas desta geração na nação brasileira estão apresentando quadros sintomáticos semelhantes às igrejas que um dia viveram grandes avivamentos, igrejas que foram palco da manifestação do poder de Deus, púlpitos que foram usados por verdadeiros avivalistas como D.L. Moody, como Jonathan Edwards, como John Wesley, que arrebataram a sua nação no seu tempo, e através da mensagem da cruz e da simplicidade do evangelho, mudaram políticas, mudaram reinos, estabeleceram leis, mudaram culturas, mudaram o tempo em que estavam inseridos. Entretanto, estes avivamentos experimentados por estas igrejas estão se esvaindo ou se esvaíram, a ponto de igrejas que recebiam milhares de pessoas e que vislumbraram cegos enxergando, mudos começando a falar, hoje são verdadeiros museus, apenas para registrar história, apenas para dizer: aqui Deus fez, aqui Deus operou. E na verdade hoje Deus está muito distante. Ao observar que 100 anos se passaram, a preocupação que recai sobre o meu coração é exatamente esta: estamos contemplando dentro desta nação talvez os mesmos sintomas que a igreja de Tiatira protagonizou, que a igreja de Laodiceia protagonizou, que a igreja de Éfeso protagonizou. Como assim, André? Quando olhamos para as mensagens pregadas, fundamentadas simplesmente na expectativa de envolver as emoções da igreja, percebemos que os pregadores estão se tornando cada vez mais manipuladores de plateia, porque Deus já não está no meio da igreja. Percebemos um evangelho sendo deturpado, uma mensagem sendo pervertida,
quando na verdade o evangelho simples de Cristo está sendo deixado de lado por mensagens de autoajuda, banalizada por uma teologia falida, chamada teologia da prosperidade não bíblica, criada na mente dos homens para tentar segurar pessoas dentro da igreja. Igrejas que não se preocupam mais com a fidelidade à palavra, antes se preocupam com seus próprios interesses, com seus próprios objetivos. Ao observar essas circunstâncias dentro da nossa nação, o meu coração se preocupou. Será que estamos vivendo hoje os mesmos caminhos que os nossos avós viveram? Será que estamos vivendo hoje a mesma fé que os nossos patrícios viveram? Será que o evangelho do século 21 é o mesmo evangelho que Daniel Berg e Gunnar Wingre pregaram, a ponto de apenas 2 homens em 36 anos ganhar mais de 100 mil vidas para o reino de Jesus? Alguém chega a dizer: André, a igreja brasileira está vivendo um grande avivamento, o número de evangélicos está crescendo, o número de igrejas está crescendo. Entretanto, o que nos preocupa é a medida em que o número de crentes aumenta, o número de evangélicos aumenta, o número de igrejas aumenta, o número de criminalidade também aumenta, o aumento da corrupção se faz notório, o aumento da promiscuidade se faz cada vez maior, o aumento da pornografia e da nudez, a nudez frontal tomando conta de todo o ambiente que estamos inseridos, também está aumentando. Que avivamento é este que não promove mudança e nem transformação na sociedade que se está inserida? Que avivamento é este que não traz as pessoas para a igreja para aprender o que é realmente viver a presença de Deus? A igreja não precisa se preocupar em adotar padrões estabelecidos para o mundo, a fim de trazer pessoas para dentro da igreja. Hoje, o que os nossos olhos vislumbram são líderes de jovens atentos à moda do momento, atentos ao hit que o mundo está tocando, para desenvolver hinos fundamentados nos hits que o mundo define, estratégias fundamentadas no que os jovens do mundo gostam de fazer. Aí dizem: vamos fazer isso na nossa igreja, porque se tocarmos funk gospel, os funkeiros do mundo vão vir para cá. Se tocarmos sertanejo gospel universitário, eles vão vir para cá. Se fizermos isso, eles vão vir para cá. Ah, pasme os senhores, festa junina gospel, festa junina cristã, jovens sendo envolvidos pelo que está no mundo, a fim de ficarem presos dentro da igreja. Que avivamento é este? A igreja nunca precisou adotar estratégias e padrões do mundo. Afinal de contas, o que traz um jovem para dentro da igreja, o que faz um jovem largar as drogas e a bebida, o que faz um homem e uma mulher largar os vícios e a prostituição, não é o que o mundo dá, é o que a igreja tem e o mundo não tem. O que é isso, pastor? A presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus. Se tem alguém que está sentindo a presença dele, levante as 2 mãos aos céus e celebre a ele. Alguns dias atrás fiz uma pesquisa com alguns jovens, pela preocupação como líder de jovens em saber o que os nossos jovens estão vivendo com experiências diante de Deus. Peguei alguns jovens e fiz algumas perguntas. As perguntas que fiz fundamentada em pelo menos 2 questionamentos. O primeiro: quanto tempo se tem de fé? O segundo: qual as suas experiências desse tempo de fé que você tem? A primeira pessoa a me responder me disse: André, eu tenho 7 anos de fé.
eu tenho 7 anos de fé, e nestes 7 anos, qual foi a sua maior experiência? Ele me disse, em um momento em que eu estava na igreja, um congresso de jovens, a mensagem sendo pregada, o meu corpo se arrepiou inteiro, e eu senti a presença de Deus. A segunda pessoa que eu questionei, perguntando quanto tempo estava na igreja, a resposta daquela moça foi: estou há 5 anos. Qual foi a tua maior experiência, jovem? Ela disse: um dia eu estava em casa, me preparando para ir à igreja, mas meu coração estava oprimido, minha alma estava abatida, meus sentimentos estavam envolvidos por espinhos e abrolhos, e a minha mente estava preocupada. Olhei aos céus e no meu pensamento disse: Deus, eu preciso ouvir a tua voz, porque se o Senhor não falar comigo, eu não vou conseguir continuar a caminhada. Quando eu cheguei na igreja, uma pessoa que eu nunca havia visto na vida olhou para mim, tocou no meu ombro e disse: assim diz o Senhor, e me disse tudo que eu havia pensado antes de sair de casa. Eu entendi que Deus ainda fala comigo. A terceira pessoa que eu perguntei quanto tempo estava na igreja. A resposta foi: estou desde que nasci, estou há 23 anos na casa do Senhor. Qual foi a tua maior experiência? Foi após um mês de busca pelo batismo com o Espírito Santo, a mensagem sendo ministrada, o orador chamou aqueles que queriam vir à frente do altar para receber o batismo. Eu fui diante do altar e eu percebi que eu estava chorando demasiadamente, em um choro espontâneo. A minha boca começou a adorar a Deus, porque a minha alma estava se derramando diante do altar. Foi quando eu senti os meus pés queimando, as minhas pernas queimando, o meu tronco queimando, as minhas mãos queimando, o meu coração queimando, a minha garganta queimando, a minha boca queimando. E quando eu percebi, eu estava falando em línguas estranhas. Fui batizado com o Espírito Santo. Estas 3 experiências, por mais boas que sejam, e por mais alegres que ou por mais sentimentos de alegria que nos trazem a ouvir, pois afinal de contas, ao ouvir isso, entendemos que Deus ainda está agindo no nosso meio, que Deus ainda está fazendo. Mas a minha pergunta, ao olhar estas experiências, foi: será que o evangelho que os nossos pais pregaram, será que o evangelho que os nossos avós pregaram, está limitado a simples arrepios e calafrios? Está limitado a simplesmente ouvir palavras proféticas que, diga-se de passagem, no meio dos crentes é normal? Será que ser batizado com o Espírito Santo é o ápice de uma vida de relacionamento com Deus? Alguns chegam até a pensar: eu fui batizado, já alcancei o ponto mais alto da fé, já aceitei a Jesus, fui discipulado, desci as águas do batismo, depois de um tempo recebi o batismo com o Espírito Santo, agora estou bem. Pergunto: o batismo com o Espírito Santo é o degrau mais alto da nossa fé, ou é apenas a porta de entrada para um oceano de dons espirituais? É como se Deus dissesse: seja batizado aqui para buscar profecia ali, seja batizado aqui para buscar maravilhas ali, seja batizado aqui para buscar sinais ali. Oh glória! Será que este evangelho que a nossa geração está vivendo, rasos de experiência com Deus, um evangelho simplesmente movido pelas emoções, e porque é movido pelas emoções, é um evangelho de vida instável? Quem está na igreja motivado por emoções, enquanto está num congresso como esse, a alma está sendo injetada pelos cânticos de adoração, pela palavra que aqui sai deste altar, a alegria sobe lá no alto e você sai dizendo: este ano vai ser diferente, este ano eu vou buscar a Deus como nunca busquei. Entretanto, se o evangelho é motivado pelas emoções, o culto acaba, a semana começa,
passa quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, aquele mesmo fervor já não está mais lá, porque as emoções não são constantes, as emoções são oscilantes. Ora você está alegre, ora você está triste, ora você está feliz, ora você está desanimado. É por isso que tem muita gente aí que tem horas que está dando glória a Deus misturada com aleluia, e horas estão cantando coisas que a Deus nem os seus ouvidos suportam ouvir. É por isso que tem muita gente que ora é crente e ora desiste da fé, porque vive motivado pelas emoções, quando na verdade o evangelho é muito mais argumento confrontativo, que convence a mente, que convence a alma, que convence o espírito. O evangelho é muito mais palavra de razão da fé do que emoção. Por que, André? Porque quando você é convencido pela palavra, o teu coração está triste, mas você ainda diz: eu sei que o meu Senhor vive e por fim se levantará. Quando o evangelho é fundamentado na palavra, a tua alma está abatida, mas você sabe que existe um Deus disposto a te alimentar do deserto. Quando o evangelho é fundamentado na palavra, você diz: posso estar oprimido, mas não desanimado, abatido, mas não angustiado, porque posso todas as coisas, posso todas as coisas, posso todas as coisas. Levante a tua mão, levante a tua mão. O espírito de profecia está nesta casa. Eu estou ouvindo o Espírito de Deus gritar ao meu espírito, dizendo: André, avise a minha igreja que o evangelho da palavra é o evangelho da resposta, é o evangelho do cuidado, é o evangelho da providência, é o evangelho do milagre. Ei, mulher de Deus, Deus te trouxe aqui simplesmente para te dizer: eu estou cuidando tanto de você, não te abandono, não te deixo, não desanimes a tua alma. A minha palavra rasga os céus hoje para dizer: permaneça, 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 permaneça. Se tem alguém comigo nesta palavra, por 30 segundos apenas, não deixe esta igreja em silêncio, faça barulho de adoração, de adoração. É para quem tem, é para quem tem. Eu vou deixar você adorar. Acabou de dizer ao meu espírito: André, avise a minha igreja que dentro de 23 minutos eu vou derramar a minha glória nesta casa. Algumas pessoas não vão conseguir ficar sentadas, vão sair pulando e adorando o meu nome. Algumas pessoas que nunca falaram em línguas estranhas vão soltar o grito, e a rajada vai ser palavra de mistério. O candarai, a céu e andarai, o mineria. Que me ouvem, jovens da cidade de Epatinga, recai sobre a nossa geração a responsabilidade, recai sobre os nossos ombros neste tempo a responsabilidade, neste momento crucial da fé brasileira,
de assumir uma postura e não deixar que a história registre que o Brasil foi um país que se esfriou. Recai sobre os nossos ombros, senhoras e senhores, dessa nação brasileira que ouvirão o vídeo desta noite de avivamento espiritual. Recai sobre os nossos ombros a responsabilidade ou de ficarmos isento e deixarmos o evangelho ser levado do jeito que está sendo por igrejas irresponsáveis, por igrejas que não se preocupam com a palavra, ou de tomarmos uma postura e gritarmos para este tempo que ainda existe igrejas sérias como aqui em Ipatinga, que não abrem mão da palavra do evangelho de verdade. Algumas pessoas chegam a gritar nas redes sociais. E alguns dias atrás estava em um turno de serviço conversando com um amigo. Ele me dizia: André, esta é a pior geração que a história protagonizou. Esta é a pior geração que nós podemos vislumbrar. E ele começou a me apontar alguns índices. Nós trabalhamos em um pelotão de Rotan, no 20º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Paraná. E ele me apontando os índices, dizendo: André, nós encontramos cada vez mais crianças envolvidas com o tráfico. O índice de envolvimento que era de 18 anos já baixou para 14. Crianças de 13 anos andando armada. Adolescentes que não respeitam os pais e nem mesmo as autoridades. A pornografia tomou tanto a conta da mente da nossa geração que você pega celular de jovens, é só vídeos pornográficos. Esta é a pior geração, André. Enquanto ele estava me dizendo isso, meu coração foi se entristecendo, porque o que ele estava falando não era uma mentira. Eu não podia debater contra os argumentos que ele estava falando. Só que quem estava na presença de Deus era eu. Enquanto ele estava falando, a minha alma se entristecendo e eu dizendo em meu espírito: Deus, será que é isso que o Senhor tem para o nosso tempo? Será que é isso que o Senhor tem para a nossa geração? Enquanto ele falava, eu pude ouvir o Espírito de Deus dizendo a mim: André, eu não desprezei esta geração. Quando ele terminou de falar, eu olhei para os olhos dele e disse: meu amigo, o que você disse é a mais pura verdade, porque você conhece os argumentos, mas o que eu conheço é um Deus que excede todo entendimento. E ele acabou de me dizer que está levantando, ou melhor, que já levantou, em meio a uma geração perdida, em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração perdida, ele já levantou homens e mulheres que não querem ser passageiros do tempo, mas que os seus corações ardem pela glória, arde pela presença, arde pela unção de Deus. Levante as duas mãos se você acredita em palavra profética. Enquanto eu estava neste púlpito, o Espírito de Deus me disse: André, avise a minha igreja na cidade de Ipatinga, na Vila Militar, que eu já levantei jovens, moços e moças, com uma chamada para este tempo. Escute, moça de Deus, você não tem noção do que Deus vai fazer através da tua vida. É por isso que o teu coração queima. Ei, rapaz, você não entendia porque você ficava motivado ao ver alguém pregar. Deus te trouxe aqui para te dizer: já te escolhi, vou derramar a minha glória. Escute isso, escute isso. Desta igreja sairão homens e mulheres incendiados pela glória, dominados pela glória, impactados pela glória, para gritar: a nossa geração ainda está de pé. Deus ainda é o dono
Recebe a glória de Deus. 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 Recebe a glória. Do círculo de oração, é por isso que vocês clamam dioturnamente para sustentar as bases da igreja através da oração. E quantas vezes foram clamores feitos pelas senhoras, dizendo: Deus, levanta obreiros nesta obra, levanta pregadores nesta obra, comprometidos com a palavra, comprometidos com a fé, comprometidos com a verdade. A maior prova que Deus vai avivar a nossa geração é porque estamos de cabeça cheia, estamos com o coração cheio, não temos mais paciência para ouvir pessoas que têm apenas talento, mas não têm caráter, pessoas que apenas falam bem, mas não vivem bem a fé, pessoas que apenas cantam bem, mas não vivem bem uma vida de integridade. O nosso coração se alegra quando ouvimos alguém como a cantora Eliane Fernandes, com tanta graça, com tanta unção, com comprometimento com a verdade, porque neste tempo já não queremos mais apenas talento, queremos vida no altar, não queremos apenas capacidade humana. A minha geração quer a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Ei jovem, ei irmã, ei irmão, sabe por que Deus te trouxe aqui? Simplesmente para te dizer: não me interessa se você está preparado ou não, eu te escolhi, quem te prepara sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. O de Candarabatsou e Candarabatou e a céu e o de Caiapou e Andaraia Candaraia, o que ama andar a céu e Andarai, a Cudirabatsou e cada céu e o de Cababibiou e Abadaia Sé, Orianda Cansui de Pau e Andaraia, é Condarás e de Kiau e Adonitau e Baby Pau Bipau, Tecondetatu, que Mandarabatou, Ecoia, os céus se abriram nesta igreja. Quem acredita, pega, 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 vai, deixa Deus encher, deixa Deus tomar o vaso, recebe, 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 dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar.
nosso tempo. A igreja está de pé, a cidade de Patinga está de pé, gritando para o mundo: ainda cremos no Evangelho de Cristo, ainda cremos no Evangelho da palavra, ainda cremos no Evangelho da cruz. Oh glória, oh glória. Pastor Anderson Grandra, me perdoe, talvez eu não consiga concluir a mensagem, mas eu não estou tão preocupado, pastor Israel, pastor Valdir, em atingir as metas da homilética. Eu estou preocupado em ser profeta de Deus para esta geração, e Deus está me dizendo: diga à minha igreja que clame pela minha glória, pois o meu trono está descendo aqui, agora, 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 agora. Oh, o Nicão e andará. Meu Deus do céu, o avivamento que Deus vai derramar sobre esta geração vai encher os nossos músicos, que enquanto você estiver tocando, filho, curas vão começar a acontecer. Isto é um sinal de que Deus está derramando a glória. Deixa Deus te usar. Enquanto você toca o teu instrumento, pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Dá lugar para Ele, filho. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Cadê o saxofonista? Pega esse sax, meu filho. Enquanto você toca o teu sax, Jesus começa a abrir portas que estão fechadas. Aonde estão os tangedores? Pegue o sax, pegue o sax. Comece a tocar, comece a tocar. Isso, cadê o baterista? Deixa Deus te usar aí, rapaz. Deixa Deus te usar aí. Pastor Júlio César, amanhã eu termino de pregar, porque Deus acabou de me dizer que está derramando a glória. Está derramando a glória. Está derramando a glória. Ora, Cauê, pode sair, ó Pauê. Vai, profeta, abre a tua boca, dá lugar para ele. Deixa ele tomar os vasos. Aonde estão aqueles que são do fogo? Quem é do fogo vem. Quem é do fogo vem. Vai, 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 vai. Deus está derramando fogo sobre esta igreja. Queima, 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 450 profetas com glória e com fogo Elias venceu. Isaías foi impactado com a brasa viva tirada do altar. Colchão dobrado Eliseu recebeu e abriu o Jordão com o impacto da glória de Deus. Sinta o impacto da glória aqui. Deixa o Espírito Santo agir. Mais uma batizada ali. De Deus vai cá. Abre a tua boca. Mais uma batizada ali. Subir, batiza, subir. Jesus. Batiza, Jesus. O impacto da glória. Batiza, Jesus. O varão de glória já vejo descer, com glória trazendo mais glória, renovo e vitória, fazendo tremer. Batizou! É tempo de batizou glória, mais uma! A hora é agora! Batizou mais uma ali! Sinta o impacto da glória! Receba a glória! Levante glória! as mãos de Deus!
glória! Oh glória! Adorar. Sinta o impacto da glória aqui. Jovem, deixa o Espírito Santo. Coloque a mão sobre a cabeça dele. Ministre o batismo com o Espírito Santo sobre ele agora. Deus está derramando fogo sobre ele agora. Seja batizado agora. Em você, um varão de glória já vejo descer, com glória trazendo mais glória, renovo e vitória, fazendo tremer. É tempo de glória, a hora é agora. Enchei-vos o Espírito, se tem impacto da glória. Receba a glória, levante as mãos e dê glória. É só adorar e glorificar.